A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje quero falar a respeito da isca do diabo negro, muito usado dentro da igreja e que infelizmente tem funcionado bastante. Estou me referindo aqui às igrejas que são atraídas pelas profecias por falsos profetas dentro da casa do Senhor. E eles têm se aproveitado de falsas revelações, revelações manifestadas ou pela própria carne ou por espíritos de engano. E as pessoas têm caído nisso. Pastor Éder, o senhor não acredita no dom da profecia, da revelação, que é chamado também palavra do conhecimento? Claro que acredito, está dentro da Bíblia Sagrada. O que não acredita é a forma como tem se mostrado hoje em dia, a forma como tem sido feito e que demonstra com clareza, mostra, revela com clareza que não é o Espírito de Deus que está usando essas pessoas. E tais, entre aspas, profetas têm se aproveitado da ignorância do povo, e não somente da ignorância do povo que frequenta as igrejas, tem se aproveitado também de um povo que frequenta a igreja que não tem a mínima intenção em conhecer a verdade de Deus, porque é muito mais fácil ouvir uma profecia, principalmente aquela que vai massagear o ego, principalmente aquela que vai servir como leitores de mãos, são iguais necromantes, que estão ali apenas para satisfazer a vida das pessoas, revelando boas profecias, profecias que venham animar as pessoas. Com que finalidade? Com que essas pessoas venham sustentar esses charlatões financeiramente, com a finalidade de que tais charlatões venham ter crédito no meio da igreja. E a igreja, infelizmente, está cheia de charlatões. Cheia de charlatões. É duro dizer isso. Eu, como cristão, é muito difícil falar isso, mas não estou aqui para passar pano na situação. Antes eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra aqui, são advertências duras da palavra de Deus e que todo aquele que é cristão de verdade deveria atentar para a palavra de Deus. Aliás, o cristão verdadeiro, ele atenta para a palavra de Deus. Quem não atenta, como eu tenho falado, são os crentes. Eu gosto de fazer a distinção clara entre crente e cristão. Eu gosto da palavra cristão. Cristão significa aquele que é seguidor de Jesus Cristo. Crente, como falam por aí, até o diabo pode ser crente. Qualquer um pode ser crente. Crente é aquele descompromissado com Deus, que não tem uma aliança séria com Deus. A palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1 fala: Amados, não creais em todo espírito. Parece que a igreja andou esquecendo desse versículo, dessa verdade da palavra de Deus. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A igreja tem provado os espíritos que têm se manifestado dentro da casa do Senhor? Eu creio que não. Senão não haveria tanto misticismo, tantas heresias dentro da casa de Deus, tantas pessoas dizendo, assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não tem dito coisa alguma. Mas o povo, ávido por revelações e totalmente desinteressado pelo conhecimento da palavra de Deus, corre nessas casas onde há profecias, mesmo que falsas. O povo não está interessado em analisar se as profecias vêm da parte de Deus ou não. As pessoas, a semelhante de outras pessoas incautas que correm atrás de necromantes, correm atrás de adivinhadores, espíritos de adivinhação, pessoas que têm o espírito do engano, assim as igrejas têm enchido-se de pessoas atrás dessas coisas também. Quando na verdade a palavra de Deus fala que nós devemos provar se os espíritos são de Deus ou não. O povo vai muito pela aparência. Chega aquele profeta que sabe muito bem enganar as pessoas, fazendo aquele ar, dando aquele ar de seriedade, de que é portador da divindade, dos poderes da divindade em si. Pronto, já engana as pessoas com facilidade. E as pessoas não provam os espíritos se são realmente de Deus. Inclusive, estarei fazendo um outro vídeo a respeito deste assunto, para mostrar para vocês como nós devemos provar se os espíritos são de Deus ou não, para que você não seja enganado. Então a palavra de Deus fala que nós devemos provar se os espíritos são de Deus ou não. Mas o que é a tal isca do peixe-diabo, ou isca do diabo negro? Já falei aqui, na verdade, já acabei revelando para você que esse diabo negro se refere a um peixe. Esse peixe existe nas profundezas do mar, nas profundezas entre 1,5 a 4,5 mil metros de profundidade. É um peixe que vive na escuridão dos mares,
nas profundezas do mar, os lugares muito profundos mesmo. Inclusive nas Fossas Marianas, um dos lugares mais profundos do Oceano Atlântico, se não estou enganado, ou Índico, acho que é o Atlântico. Lá tem esse tipo de peixe. Já foi fotografado este peixe. Como você está vendo aí, estou mostrando para vocês. Esse peixe ele é muito feio. Ele tem uma antena na cabeça, puxada à frente, ou às vezes fica em linha reta também. E na ponta brilha. É o mesmo processo, muitas vezes, de um vagalume. Brilha debaixo da água, aquela antena na ponta, na sua extremidade brilha. Com que finalidade? Tem uma finalidade, aquela antena brilhosa, com aquela ponta brilhosa na cabeça daquele peixe, com dentes enormes, para devorar suas presas. A finalidade é esta, é atrair as presas. Os peixes, eles são atraídos por pontinhos luminosos dentro da água, acreditando ser algum tipo de bichinho, para que eles possam se alimentar. Então o peixe se aproxima daquele ponto luminoso, acreditando ser algum tipo de peixe menor, algum tipo de bichinho, de modo que ele possa se alimentar. E quando ele se aproxima daquela antena, acreditando ser uma presa, o próprio peixe se torna uma presa do diabo negro, deste peixe chamado diabo negro. Pois então, é o mesmo processo que tem se usado hoje dentro das igrejas também. É o mesmo processo que os falsos profetas têm usado dentro da igreja do Senhor. Na sua testa, na sua cabeça, ou seja, na sua mentalidade corrompida, sua mentalidade doentia, tem também feito brilhar o falso brilho, uma falsa luz, que tem sido passada às pessoas como a luz de Deus, revelação de Deus. Isso tem atraído as pessoas para si. Tem atraído as pessoas cada vez mais para esse tipo de brilho falso que não vem da parte de Deus. Então, este é o nome do peixe, diabo negro. É exatamente este nome. Se você pode pesquisar aí na internet, o nome dele é diabo negro. Então, profeta. Vamos entender primeiramente aqui o que é um profeta. Profeta, gente, não é aquele que faz revelações do futuro, ou seja, predições do futuro. Não é somente isso, nem mesmo aquele que tem visões do futuro. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que, além do dom que ele tem de realmente predizer o futuro, isso segundo a ordem de Deus e quando Deus desejar, não quando o profeta desejar. Profeta verdadeiro, profeta de Deus, é aquele que é conhecido nem tanto pelos seus dons, mas ele é conhecido pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua comunhão com Deus. Porque Deus não espera arrastar multidões para si mediante os dons. Ponha isso na sua cabeça. Os dons são apenas instrumentos dados aos homens, dados aos servos de Deus, para executar bem o seu trabalho. Mas as pessoas têm que ser atraídas pelo caráter de Cristo em nós. Então, olha aí a trabalheira, a dificuldade maior e que ninguém quer abraçar. Porque formar o caráter de Cristo em nós exige-se muito esforço da nossa parte, exige-se muito estudo da palavra do Senhor Deus, exige-se muito empenho na comunhão com o Espírito Santo de Deus, exige-se muitas orações, exige-se uma seriedade na nossa aliança com Deus. E isso a maioria das pessoas não querem ter, principalmente os falsos profetas. Então, tanto o falso profeta quanto as pessoas desavisadas que não querem ter esse compromisso, cumpre-se então a palavra de Deus que diz enganando e sendo enganados, porque é o que está acontecendo dentro das igrejas. Tais falsos profetas são como este peixe aqui, diabo negro, atraindo as pessoas através de uma isca com uma falsa luminosidade, mas com o objetivo de devorá-las financeiramente, com o objetivo de devorar o seu bolso, com o objetivo de devorar em suas vaidades, fazendo com que o povo venha idolatrar o falso profeta. Aliás, uma das características principais dos falsos profetas, para que você saiba, é que todo falso profeta, seja aquele que diz ter dom de revelação, seja aquele que fala, assim diz o Senhor, ou seja um pastor, um missionário, qualquer outro tipo de pregador, uma das características muito notáveis de um falso profeta é que ele sempre procurará atrair as pessoas para si, enquanto que o verdadeiro profeta de Deus atrairá as pessoas para Deus.
não para si. Quando nós atraímos as pessoas para nós mesmos, nós queremos que as pessoas nos idolatrem. Queremos ser idolatrados pelas pessoas. E com que finalidade? Com que tudo aquilo que nós falemos seja lei na vida das pessoas. Com o objetivo de que as pessoas venham acreditar em nós e somente em nós. Este é o papel do falso profeta. Com o objetivo de que as pessoas venham sempre nos chamar para pregar a palavra, entre aspas, a palavra de Deus. Olha aí o falso brilho do diabo negro, do peixe diabo negro, ou dos profetas diabo negro dentro da igreja. Então este é o objetivo. O falso profeta quer atrair as pessoas para si, não para Cristo. Enquanto que o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro homem e mulher de Deus, atraem as pessoas para Cristo. E quando o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro homem ou mulher de Deus começam a notar que naquele trabalho maravilhoso, porque é maravilhoso o trabalho de quem é sincero com Deus, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus começa a notar que as pessoas começam a lhe idolatrar, dá-se um basta naquela situação. Espere um pouquinho, meu irmão, dirá o homem ou a mulher de Deus. Você está me idolatrando e não aceita esse tipo de coisa. Você tem que buscar a Cristo, não a mim. Sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para te levar a Cristo. Quando nós levamos as pessoas a Cristo, significa que nós estamos interessados no aprimoramento espiritual daquelas pessoas. Significa que nós estamos interessados na evolução moral e espiritual daquelas pessoas, na salvação daquelas pessoas. Este é o trabalho de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. Mas as pessoas, como eu coloquei aqui, elas não querem ter o trabalho. Não querem ter o trabalho de se auto-aprimorarem. É muito mais fácil correr até aquele profeta e perguntar como será o dia de amanhã na minha vida, como será o meu dia amanhã, como será o meu futuro. Vocês não sabem que profecia não muda a vida de ninguém? Ela apenas traz, e ainda assim estou falando aqui da verdadeira profecia, a profecia de Deus. Ela não muda, não tem o poder de mudar a vida de ninguém para a salvação, nem mesmo no seu caráter. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Mais uma vez, não estou aqui diminuindo os dons de Deus. Não estou aqui dizendo que não haja verdadeiros profetas do Senhor na casa de Deus. Só estou querendo dizer que mesmo que haja verdadeiros profetas na casa do Senhor Deus, mesmo que Deus use verdadeiramente, ainda assim a revelação, conhecida como revelação, ou mesmo a profecia, não tem o poder de mudar ser humano nenhum. Tem o poder de dar informações a respeito do que acontecerá com aquela pessoa, ou do que aconteceu no caso da palavra do conhecimento, conhecida como revelação. Mas mudar o caráter do homem somente pela palavra de Deus. E o trabalho maior é a mudança do nosso caráter. Então, preste atenção nessa palavra aqui, de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. O apóstolo Paulo falando que o Espírito Santo expressamente, claramente, categoricamente, disse que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, estes são os últimos tempos que o apóstolo Paulo está se referindo e que nós estamos vivendo. Nesses últimos tempos, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar-se da fé? Se desviar do caminho, se esfriar no caminho de Deus, largar a mão do caminho de Deus, isso é apostatar da fé. Se apostatarão da fé, as pessoas se apostatarão da fé. Isso aqui é profecia do Espírito Santo, que nos últimos tempos milhares e milhares apostatariam da fé, como se apostataram da fé mesmo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o Espírito Santo está falando que por dar ouvidos a enganadores, a falsos profetas, a doutrinas que vêm da parte de demônios, muitos se apostatarão da fé. Lógico, porque ficarão desiludidos quando descobrirem a mentira em que caíram. Ficarão desiludidos quando tais profecias não se cumprirem na vida das pessoas. Ficarão desiludidos, ficarão revoltados contra Deus, quando na verdade a culpa é dessas próprias pessoas que deram ouvidos a espíritos enganadores na boca de homens enganadores, por simplesmente não seguirem a orientação da palavra de Deus lá em 1 João,
Provai os espíritos se são de Deus ou não. O versículo 2 de Timóteo ainda fala que tais espíritos enganadores e doutrinas de demônios virão pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterização da consciência? A palavra cauterização vem do substantivo cautério. Cautério é você fechar uma lesão através de instrumentos cáusticos, ácidos, ou através de algum instrumento, vamos dizer assim, onde se usa-se fogo. Cauterizar é usar o fogo, vamos dizer, seja por instrumento ou através de algum agente químico, de modo que venha fechar uma lesão, um ferimento, através do fogo. Existe hoje, na nossa modernidade, o bisturi elétrico. Não sei se você sabe, o bisturi elétrico é para queimar, vamos dizer na linguagem popular, queimar a lesão ali, de modo que não continue sangrando, de modo que cauterize, de modo que cicatrize. Agora imagina isso, o apóstolo Paulo usou uma linguagem figurada para mostrar o que aconteceu na consciência desses homens fraudulentos, mentirosos e hipócritas. A consciência deles foi cauterizada com o fogo da mentira, ou seja, fechou, endureceu, e eles se tornaram instrumentos na mão de espíritos enganadores. Então, por isso que a isca deste peixe, o diabo negro, ainda está em operação. E grandemente em operação dentro das igrejas de Cristo. Infelizmente, muitos têm caído nessa isca. Muitos têm mordido esta isca e têm arruinado a sua vida espiritual. O resultado disso foi lido aqui em Timóteo, na carta a Timóteo. Apostasia da fé. Apostasia da fé e perdição completa. Pense nisso. Que Jesus te abençoe, abra os teus olhos para que você venha reconhecer a verdade de Deus e levar a sério a sua aliança com Deus. Que Jesus te abençoe.